Todo mundo achou? Se você não tem Bíblia, não trouxe Bíblia, ou se, apesar de tudo, você não quer abrir aí, está aqui no telão, tá? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam um corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer com essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-os e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava sobre as Escrituras durante o caminho? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Pronto, você já fez toda a sua leitura bíblica desse mês. Você não precisa mais ler, a não ser que você queira. Cara, essa história é a história que eu mais gosto na Bíblia, para ser bem sincero. Simplesmente porque é o próprio Jesus, cara, o próprio Jesus, depois dele ter morrido e depois dele ter voltado da morte, o próprio Jesus aparece e o próprio Jesus começa a pregar para esses caras. E ele começa a mostrar, fala assim: olha, então, deixa eu dar uma aula para vocês aqui de Bíblia. Deixa eu dar uma aula de Torá aqui para vocês. E Jesus começa a mostrar como, através da vida daqueles homens, de Moisés e dos profetas, como tudo aquilo apontava para o sacrifício dele. E eu fico... toda vez que eu leio esse texto, eu fico maravilhado. Eu fico assim, cara, quando eu chegar no céu, acho que a primeira coisa que eu vou pedir, porque lá no céu vai ter aquele replay, né? A gente vai ter a opção de ver o replay das histórias da Bíblia. Eu falo assim, cara, posso ver aquele texto? Que eu acho esse texto fascinante. Então eu queria falar sobre 3 pontos rápidos em cima desse texto. Tá, mas antes disso, eu queria te contar uma história, talvez não muito legal, que aconteceu comigo uns 10 dias atrás. 10 dias atrás, na verdade, mês passado, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, um amigo que eu fiz na Austrália, e ele falou assim: cara, eu estou indo para o Rio, na verdade estou indo para o Brasil, eu vou viajar o Brasil inteiro, mas eu vou passar alguns dias no Rio e eu queria te encontrar. É possível a gente marcar um café, um jantar, sei lá? Eu falei, cara, claro, é claro que sim, vamos, me fala aí, quando é que você quer, quando é que fica melhor, não sei. E a gente ficou o mês inteiro agendando, né, aquele encontro, tentando achar o melhor horário que casasse com a minha agenda do trabalho e com a agenda de fazer nada dele. Então a gente ficou o mês inteiro, enfim, conversando e falando, cara, eu acho que você devia ir nesse ponto turístico, nessa hora, e ajudando ele, onde você deveria ficar e tal, papapá. E esse cara é uma pessoa que eu tenho em grande estima, assim. Ele, na verdade, ele foi co-líder comigo do grupo de conexão lá na universidade que a gente estudava. Então, quando eu fui para a Austrália, eu tive lá fiquei lá na Hillsong Melbourne e na época eles estavam expandindo muito, estavam expandindo os grupos de conexão e a gente foi desafiado a assumir essa posição, a levar os grupos de conexão que até então não estavam nas universidades. A gente foi desafiado a migrar esse modelo para dentro das universidades.
Então sentamos esse amigo meu e a gente começou a desenhar e falou assim, cara, como é que a gente vai fazer isso? Qual é a melhor forma da gente entrar na universidade? Será que o modelo que existe hoje vai se encaixar lá? Então a gente começou a tentar desenhar e esboçar e a gente chamava uma primeira reunião para ver a receptividade da galera que estava estudando lá, dos estudantes. E o tempo inteiro que eu passei com ele, foram tempos que eu vi coisas sensacionais acontecerem. No primeiro encontro tinham 5 pessoas, mais ou menos. No segundo tinham 10, no terceiro 15, no quarto a gente não tinha mais onde colocar gente, tinha uma fila gigantesca de gente querendo entrar no grupo. E assim, lá, um pouco diferente do que a gente faz aqui na igreja, lá eles têm um limite. Então o grupo ele tem que ter até 10 pessoas. Quando passa de 10 pessoas, eles querem dividir o grupo. Então a gente ficava numa situação, eu falava, Daniel, o nome dele. Eu falei, Daniel, cara, a gente precisa dividir o grupo, não tem como, a gente não tem mais o que fazer. E ele falou, Bruno, não dá, eu não estou mais convidando ninguém. As pessoas que pedem para vir no grupo, eu falo assim, cara, não vai porque não tem mais espaço. Só que a gente está no meio da universidade e as pessoas simplesmente chegam, assim, não tem o que fazer. E, cara, era muçulmano, ateu, hindu, o que você imaginar, cara, todas as religiões. A gente viu pessoas de todas as religiões chegarem lá e serem apresentadas a Jesus. E esse cara, como eu tinha prazo de validade, né, como eu voltaria para o Brasil logo, eu falei assim, olha, eu confio em você para ter um relacionamento com essas pessoas, para poder acompanhar elas e, enfim, fazer um follow-up dessas pessoas. Ele assumiu isso e ele tomou posse disso e ele... Durante todo o tempo foi a pessoa que ligava para todo mundo, falava assim, fulano de tal está com problema. Cara, ele ligava e ele corria atrás, ele marcava. Ele assumiu o papel de pastorear essas pessoas. Eu não tenho problema em usar essa palavra aqui, porque foi isso que ele se dispôs a fazer. Quando eu tive que voltar, despedir dele, falei, cara, assim, obrigado por tudo, não sei o quê. Falei, quebra tudo no grupo. Botei uma menina para me substituir na coliderança com eles. E em 2 anos eles transformaram aquele grupo em 5. Eles quintuplicaram aquele grupo. E o modelo que a gente desenhou entrou em todas as universidades do estado que a gente tinha. Então hoje, se você for lá no estado de Vitória, todas as universidades vão ter um grupo parecido com o que eu e Daniel lá atrás a gente pensou. A gente mais novo, que já evoluiu muito, mas... Esse cara era meu amigo, esse cara eu gostava muito dele, e a gente viveu igreja junto, a gente viveu isso que a gente faz junto. Então quando ele falou assim, Bruno, eu estou indo para o Rio, eu falei, cara, não posso esperar para te encontrar, não posso esperar para a gente poder conversar e a gente trocar experiência, eu quero saber como é que estão as coisas. E aí chegou o dia, eu fui encontrar com ele para a gente comer um sanduíche, sei lá, estava ele, estava o namorado. Eu falei, e aí, cara, como é que tá tudo bem? Ele falou, tudo bem. Aí conversa vai, conversa vem, eu falei, e lá na igreja, cara, como é que tá? Aí ele, pô, não sei. Eu falei, como assim, não sei, cara? Ele, não sei, não estou mais indo lá, não. Eu falei, pô, mas você trocou de igreja? Você tá em qual igreja? Você está nessa outra igreja? Ele, não, essa aí também não. Eu falei, então você está nessa outra igreja? Ele, não, essa aí também não. Até que a namorada dele virou e falou assim, Bruno, desiste. Ele virou ateu. Cara, assim... Eu não consigo explicar para você a dor que eu senti no meu coração quando eu ouvi isso. Ela falou assim, Bruno, desiste, ele virou ateu. Eu já tentei argumentar, eu já tentei falar, eu já tentei justificar, mas ele não entende. Ele decidiu que Deus não existe mais e, enfim. Eu falei, cara, por quê? Da onde? Como? Tipo, quem? Assim... Eu não sei qual é a pergunta que se faz depois dessa afirmação, então eu testei várias, né? Por quê? Quem? Como? Onde? Quando? E ele só virou e falou assim, cara, tinha muito drama lá na igreja. E aí ele começou a falar algumas, não, porque aí fulano de tal fez isso, Beltrano brigou com não sei quem, um pastor não sei o que foi expulso e está sendo investigado por não sei o que lá. Ele falou alguns exemplos de coisas ruins que tinham acontecido, de decepções que ele tinha tido com a igreja. Ele falou assim, e aí eu decidi sair. Cara, eu fiquei assim, parecia que um trator tinha passado por cima de mim, né? Eu fiquei, cara, eu não sei reagir nessa situação, eu não sei mais o que falar. Eu falei, cara, vamos trocar de assunto aqui, sei lá, vamos falar do Flamengo, porque sempre que eu falo do Flamengo eu fico feliz.
sei lá, aí a gente começou a falar do Flamengo, o Flamengo ia ser campeão e tal, essas coisas de sempre. E aí passou o dia e eu fiquei pensando nisso e tal. No dia seguinte, eu decidi mandar uma mensagem pro nosso pastor de lá. E o cara que liderava os grupos de conexão era responsável e, enfim, ele acabou virando um grande amigo, mas ele era um pastor de lá, do staff. Ele acompanhava de perto o Daniel. E eu mandei mensagem para ele e falei assim, cara, você não acredita. Eu tive uma conversa com o Daniel está aqui no Rio, e ele me falou que ele virou ateu. Você está sabendo disso, cara? Você tem acompanhado ele? O que está acontecendo? Ele me respondeu e falou assim, Bruno, antes do Daniel tomar qualquer decisão, a gente teve uma conversa muito dura. Foi uma conversa que não gostaria de ter tido. E ele começou a criticar a forma como a igreja estava sendo gerida e a forma como a gente fazia os cultos. E foi uma conversa muito dogmática que ele falou. Então, criticando um monte de dogmas e de podia, não podia, como, quando, não sei o quê. E ele falou assim, cara, esse pastor falava assim, olha, desculpa, cara, mas eu não, sabe, você está olhando para a coisa errada. Eu não posso mudar a forma como eu faço igreja por você, assim, vamos procurar outra igreja, sabe? Tipo, se você quer que eu te aconselhe para outro lugar, se você não está satisfeito aqui, posso te aconselhar a ir a outro lugar, eu entro em contato com outro pastor de outra igreja, não sei o quê. E ele falou assim, não, cara, quer saber, eu não quero mais nada, e saiu da igreja, e se diz ateu hoje. Sabe, essa história tem 10 dias, e eu não consegui, eu lembro exatamente quando a namorada dele virou e falou assim, não, Bruno, desiste, ele virou ateu. Porque há um mês que eu estou pensando, estava pensando o que eu tinha que falar, ou o que eu deveria falar hoje. A gente fecha a escala de pregação com alguma antecedência, então eu já estava assim, dia 3, eu preciso falar alguma coisa, deixa eu pensar, o que eu quero falar, qual é a mensagem que eu quero levar. E eu estava já um mês pensando assim, pô, eu acho que está na hora de eu mudar um pouco as coisas que eu falo, sabe? Toda vez que eu subo aqui, eu falo de Jesus, da cruz e que ele ressuscitou, tipo, está na hora de mudar, né, sabe? Vamos pegar uns temas mais polêmicos, assim, tipo, sei lá, Apocalipse, tá ligado? Vamos falar de predestinação, assim, sabe? Falar umas paradas meio polêmicas, assim, para dar um tititi no final. Então eu fiquei meio pensando nisso. Aí eu falei, não, tem outra opção também, tipo, porque assim, tem uma pregação que eu acho que uma das melhores pregações que eu já ouvi na minha vida foi sobre tempo, do Bill Hybels. Se você não conhece o Bill Hybels, cara, você precisa virar mais crente. Bill Hybels é sensacional, cara, e ele tem uma pregação que ele fez sobre tempo, que marcou a minha vida. Eu fiquei assim, como é que alguém consegue pregar sobre tempo e ser legal? Tipo, talvez seja uma alternativa, né? Assim, pegar temas do dia a dia, temas corriqueiros, assim, e vamos falar sobre tempo, vamos falar sobre trânsito, vamos falar sobre violência, sei lá, vamos falar sobre algum outro tema que faça sentido na nossa vida, mas vamos mudar, vamos variar um pouco. E eu fiquei um mês pensando nisso e conversando com Deus, falando assim, Deus, assim, o que você quer que eu fale, qual é a direção que você está me dando? E aí ele me levava a esse texto de Lucas 24, eu falava assim, pô, mas aqui eu não consigo falar de tempo. E não tem nada a ver com Apocalipse, cara, tipo, não tem um outro parecido, não, que dê pra gente mudar e tal. E depois desse dia, cara, depois que eu ouvi isso, e depois que esse pastor virou para mim e falou assim, Bruno, a conversa que a gente teve foi muito dogmática, e por isso ele decidiu sair, eu entendi, cara. Eu entendi que, assim, pode ser que o que eu fale seja repetitivo para muita gente aqui, porque você já está na igreja há um tempo, você sabe tudo que eu disse de cor e salteado. Mas, cara, se você vier a vibe, se você está vindo a vibe por causa da música, ou por causa da luz, ou por causa do som, o dia que o Pedretti não vier por algum motivo, você vai sair da vibe. Você vai falar assim, ah, cara, era legal quando tinha uma música bacana, quando tinha uma banda bacana e tal. Agora eu não quero mais saber disso não. Onde é que tem uma outra banda maneira? Onde é que tem uma outra música legal? Ou então se você vier aqui pela resenha, se você vier aqui sabe, pelo pós-vibe, não, porque depois a gente sai e sempre tem alguma coisa para fazer e eu não queria ficar em casa. Cara, o dia que você esqueceu o seu cartão de crédito, ou o dia que o seu cartão de crédito estourar o limite, você já não vai vir mais. Você fala assim, ah, cara, sair por sair, tanto faz. O dia que, se você vem aqui só pela resenha, cara, e presta atenção, não é que essas coisas sejam ruins, não tem nada de errado com isso, pelo contrário, a gente investe em ter um som maneiro, a gente investe em ter uma banda maneira, uma luz maneira,
Tem dois profissionais excelentes ali que fazem o culto acontecer todo sábado, todo domingo, toda quinta-feira. Não tem nada de errado com isso. O problema é que assim, se você está vindo por essas outras coisas, cara, deixa eu te fazer um conselho. Deixa essas coisas de lado, bota essas coisas em segundo plano e bota os seus olhos em Jesus, cara. Porque tudo que a gente faz aqui é para apontar o que Ele fez na cruz. Se a gente vier aqui e não falar de Jesus, cara, se a gente vier aqui cantar músicas que não apontarem para Jesus, se a gente orar para outro Deus que não for Ele, se a gente fizer qualquer coisa que não dê glória ao nome dEle, que não te leve a entender o que Ele fez na cruz por você, cara, não faz mais sentido, você entende? Não faz mais sentido, não tem porquê eu sair de casa sábado à noite para vir aqui, se não for para te dizer, cara, que Jesus morreu na cruz por você, sim. E que Ele ressuscitou no terceiro dia, sim. E foi isso que Ele fez. E é isso que Ele quer que você saiba todos os dias na sua vida. É isso que Ele quer que você tenha no teu coração, sabe? Isso, a hora que isso fincar no teu coração, você vai experimentar uma vida que você nunca experimentou antes, uma esperança que você nunca teve antes. Sabe, cara, a nossa vida, e eu falo aqui da igreja, mas a gente pode tirar desse contexto de igreja. Cara, a nossa vida foi feita para apontar para Ele, para apontar para o Criador. Cara, quando a gente está no trabalho, beleza, cara, trabalha. Você tem o teu dia a dia, você tem suas obrigações, você tem os teus compromissos. Faça, cumpra-os. Mas pensa assim, cara, eu estou aqui e eu sou um embaixador do reino de Deus. E a função do embaixador é defender os interesses daquele reino, é representar aquele reino. Então, cara, como é que aqui no meu trabalho eu consigo brilhar a luz de Jesus? Eu consigo viver o nome de Jesus? Na faculdade, no colégio, o que é que seja. Cara, se a gente tirar Jesus da equação, não faz mais sentido. As coisas não fazem mais sentido. E o que eu amo nesse texto é que Jesus, de cara, ele começa falando assim, olha, vocês não entenderam ainda. É difícil compreender, né? É difícil você entender o que os profetas falaram, mas não tem problema, que eu vou explicar para vocês. E diz que ele começa em Moisés e ele passa por todos os profetas explicando a respeito dele. Presta atenção que ele não começa em Adão e Eva. Ele até poderia, falar assim, você lembra da árvore da vida e da árvore da morte? Você lembra? Então isso aponta para a lei, a árvore da vida aponta para mim. Você lembra quando Deus ele amaldiçoa a serpente, ele fala assim, olha, vai vir o fruto da mulher que vai pisar na sua cabeça, que vai derrotar. Então eu sou o fruto da mulher. Oi. Ele poderia ter começado de Adão e Eva, não tem problema, porque aquela história de Adão e Eva também aponta para ele. Mas ele não começa em Adão e Eva. Ele também não começa em Abraão, o patriarca, ele não começa em Isaac, o filho da promessa. Você lembra quando Abraão subiu o monte para poder entregar Isaac como sacrifício, obedecendo o pedido de Deus, e que ele chega lá em cima, e quando ele está para matar Isaac, um anjo aparece e fala assim, cara, não faz isso, tem um cordeiro ali preso pelo chifre, pronto para ser entregue como sacrifício. Por que pelo chifre? Porque se tivesse ficado preso pelas patas ou pelo corpo, ele teria algum tipo de machucado. E o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus era perfeito, ele não tinha mancha, ele não tinha machucado, ele não tinha nada. Então o cordeiro preso pelo chifre era um sinal, apontava para o cordeiro pascal, para Jesus que ia morrer perfeito naquela cruz. Ele poderia ter começado em Abraão e Isaac, mas ele não começa lá. Ele decide começar em Moisés. Podia falar de Jacó ou Israel, poderia falar de José, podia falar de vários outros caras, mas ele fala não, vamos começar em Moisés. Porque Moisés era o símbolo da lei. Moisés foi o homem responsável por subir no Sinai e trazer as leis para o povo de Israel. Então a primeira coisa que Jesus fala, pensa cara, Jesus acabou de ressuscitar. Ele ressuscita, encontra Maria e depois encontra esses caras. Encontra Pedro no meio do caminho, pelo que a gente consegue entender do texto. E depois vai encontrar com esses caras. São os primeiros momentos de Jesus depois dele ter vencido a morte. E a primeira coisa que ele fala é, olha, beleza, vocês não estão entendendo, eu vou explicar para vocês. Deixa eu começar em Moisés. A primeira coisa que ele quer que a gente saiba depois que ele ressuscitou é, cara, a lei em si é morta. Mas vocês têm que entender que a lei aponta para mim. Quando vocês entendem que a lei aponta para mim, agora tudo faz sentido. Quando vocês entendem que os dogmas da igreja deveriam apontar para Jesus e o que Jesus fez na cruz, agora tudo faz sentido. E a gente não fica mais debatendo dogmas ou discutindo teologias ou discutindo o Apocalipse vai ser antes, não vai, pós-milenista, pré-milenista, milenista, tem outra opção? Amilenista. Eles falam assim, cara, pode vir antes, pode vir depois, pode vir no meio, o que importa é que ele vem.
E você começa a focar nele. A primeira coisa que ele fala é, olha, cara, entende o seguinte, Moisés ele veio para trazer a lei, e a lei veio para trazer vocês até mim. Em Hebreus fala que a lei era como um tutor que fica tomando conta de uma criança. Até que Jesus apareça, até que Jesus pudesse vir e falou assim, cara, beleza, agora cheguei. Vocês não precisam mais disso. Agora vocês podem ter um relacionamento comigo. Então, cara, tudo que a gente faz aqui é para Ele, tudo que a gente faz aqui aponta para Ele. E eu me recuso a parar de falar sobre Ele. Cara, eu tenho certeza que a banda se recusa a parar de cantar sobre Ele, e que a liderança se recusa a parar de falar dEle. Eu tenho certeza que você se recusa a parar de falar dEle também. Agora, uma coisa interessante é que ele começa falando de Moisés, mas ele corre todos os profetas. Você concorda que assim, não eram 2 profetas, era uma história inteira do povo de Israel, e ele vai contando profeta a profeta. Ele fala assim, cara, lembra de Jeremias? Então Jeremias, olha, ele aponta para mim. Ah, não entendeu? Ah tá, você não entendeu. Vamos tentar outro. Zacarias. Ah, você também não entendeu. E ele vai até Malaquias. Ele passa por todos os profetas, explicando, fala assim, cara, você entendeu o que ele fala sobre mim? Você está entendendo o que ele fala sobre mim? Você está? Não, então deixa eu ir para o outro. E agora você entende? Não, tudo bem, não tem problema, eu vou para o outro. E agora você entende? Não tem problema, eu vou para o outro. Você precisa entender o que estava acontecendo aqui. Jesus, antes de morrer, ele falou assim, olha, eu vou morrer, mas vocês, discípulos, fiquem em Jerusalém, porque aqui vocês vão receber o Espírito Santo. Era uma ordem bem simples, fala, cara, fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Só que esses 2 fofinhos falaram assim, não quero ficar em Jerusalém. Eu quero ficar em Emaús. Eu quero ir para Emaús. Então eles 2, deliberadamente, escolhem ir a Emaús. E preste atenção, eles não foram no dia seguinte. Ah, Jesus morreu, perdi as esperanças, eu não vejo mais como isso pode mudar, eu não vejo mais como o tal do Espírito Santo possa vir, porque Jesus morreu, não. E nem no segundo dia, eles decidiram partir de Jerusalém em direção a Emaús, depois de saberem que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. O que era para ser uma notícia de, cara, o que Jesus falou é verdade, então eu vou ficar aqui em Jerusalém esperando o Espírito Santo, para eles não tinha sentido, para eles não tinha valor, eles falaram assim, é verdade, as mulheres falaram aí que ele tinha ressuscitado, depois foram os outros discípulos lá ver, e realmente o corpo dele não estava lá, mas, sei lá, não quero cumprir o que ele mandou, eu vou sair de Jerusalém e eu vou para Emaús. E no caminho, entre Jerusalém e Emaús, quando esses 2 discípulos estavam de fato descumprindo o que Jesus tinha falado, Jesus encontra com eles e começa a falar assim, cara, deixa eu te falar, deixa eu te dar um pouco de Bíblia, deixa eu te ensinar um pouco, olha, Moisés ele aponta para mim. Eles falam assim, cara, não entendi. E eles dão mais um passo em direção a Emaús. Falam assim, você não entendeu? Não tem problema. Eu sei que você está dando um passo contrário ao que eu pedi de você. Eu sei que você está caminhando na direção contrária do que eu pedi para você. Eu sei que o que vocês estão fazendo é contrário àquilo que eu criei vocês para fazer. Mas não tem problema, vocês não entenderam? Eu vou te explicar de novo. E ele começa o outro profeta. Enquanto ele está explicando sobre o outro profeta, os discípulos continuam caminhando contrário ao que Deus tinha pedido deles, ao que Jesus tinha pedido deles. Mas Jesus não desiste deles. E Jesus não para um segundo para falar assim, cara, olha só, eu já expliquei 5 profetas, eu já expliquei Moisés, vocês ainda não viraram no sentido correto, vocês continuam caminhando na direção errada. Desisto, vocês não têm salvação. Quer saber? Vou embora, vou e saio voando lá. Em hora nenhuma ele fala isso, mas ele fala assim, olha, eu sei que vocês estão caminhando na direção contrária, e eu sei que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas eu vou ficar repetindo aqui, até vocês entenderem, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de você, ainda que você esteja andando no caminho contrário, eu estou atrás de você, o meu amor por você é radical, e eu vou atrás de você, eu não desisto de você. E esses caras chegam em Emaús, e Jesus está lá, chegam em Emaús. Eles falam assim, Jesus, você não quer passar a noite com a gente aqui? Jesus fala, beleza. Vamos passar no Asa lá, pega um takeaway lá, vamos embora. Tá tranquilo, vamos embora, vamos ficar. Fala a Deus.
Presta atenção, cara, eles estavam deliberadamente, eles falaram assim, Jesus pediu para eu ficar em Jerusalém, mas eu escolho ficar em Emaús. E falou assim, Jesus, você quer ficar com a gente? Jesus tinha toda a desculpa do mundo para falar assim, olha amigo, eu fiquei o caminho inteiro tentando te explicar essa história, você ainda não entendeu, você está fazendo exatamente o contrário do que eu pedi para você, agora você chegou no meu limite da paciência, eu não quero mais saber de você. Não, mas Jesus fala assim, cara, eu vou ficar aqui, eu vou passar a noite com você, eu vou jantar com você, e eu vou tentar mais uma vez te mostrar o meu sacrifício. E ele pega e ele faz a ceia com os caras. Ele pega o pão, ele fala assim, cara, eu vou partir o pão com vocês. Eu vou ter comunhão com vocês, lembra isso? Uma refeição, sentar para ter uma refeição, naquela época não era como a gente faz hoje, vamos ali comer um negócio, não. Era um sinal de comunhão, era um sinal de, cara, eu tenho amizade contigo. Esses discípulos estavam no oposto da vontade de Deus, e Deus ainda fala assim, Jesus ainda fala assim, cara, eu quero ter comunhão contigo. Eu estou do teu lado, eu não te abandonei, eu não esqueci de você. E ele parte o pão. Agora preste atenção, cara, porque isso é importante. Não é que Jesus ele tenha ficado o caminho inteiro sabendo que eles estavam indo contrário àquilo que Deus criou eles para ser e fazer o que Deus criou eles para fazer. E só tivesse assim, beleza, cara, vai, faz o que você quiser. Não é isso, não é isso. Mas Jesus estava assim, olha, eu sei que você está fazendo tudo errado, mas lembra do seguinte, eu morri por você. E você dá uma direção no caminho contrário, fala assim, cara, eu morri por você, eu morri por você, eu morri por você, eu morri por você. Não, Jesus quer saber, eu deliberadamente escolho ficar nessa posição que você não me chamou. Deliberadamente eu escolho ficar nesse lugar que você não me criou para ficar, fazer essas coisas que você não me criou para fazer. Jesus ainda fala, eu morri por você. Eu morri por você, eu morri por você. Ele não julga, ele não fala assim, tu vai para o inferno então, miserável. Não, ele não te julga, fala assim, tu vai ver, quando chegar no dia do juízo final, eu vou botar tudo num telão, eu vou te expor, tuas conversas no WhatsApp, não sei o quê. Ele não faz nada disso, ele fica assim, cara, o tempo inteiro repetindo, eu morri por você, eu morri por você, eu morri por você, eu morri por você, eu morri por você. Sabe por quê, cara? Porque Deus, ele entende que a mudança ela vem de dentro para fora. A mudança vem de dentro para fora. Se você vem para cá e fala assim, cara, eu queria me livrar desse hábito ruim, eu queria mudar a minha posição aqui e ali, eu queria parar de fazer aquilo ou parar de fazer aquilo outro, não é de fora para dentro que você vai mudar, mas é entendendo que Jesus morreu por você, que Jesus te ama, que Jesus matou o velho homem e colocou a vida dele em você. Quando você entende o sacrifício que ele fez por você na cruz, o teu interior começa a mudar e você fala assim, cara, quer saber? Emaús não é o meu lugar, eu estou voltando para Jerusalém. Eu estou voltando para o lugar que Deus me criou para ficar. Eu vou fazer as coisas que Deus me chamou para fazer e me criou para fazer. Cara, a mudança é de dentro para fora. E Jesus sabe disso e ele não desiste. E ele fica eternamente no seu ouvido falando assim, cara, você errou, não tem problema, eu morri por você, eu te amo, eu estou contigo, eu estou do teu lado. Eu não fugi, eu não te esqueci, eu não desisti, eu não te abandonei. Você errou de novo, não tem problema, eu morri por você, eu te amo, eu estou aqui, eu não esqueci de você, eu não te abandonei. Você errou de novo, não tem problema, eu morri por você, eu te amo, eu não te abandonei, e eu vou com você até o final dessa estrada. E se eu errar de novo, não tem problema, eu vou estar aqui, porque eu morri por você, eu te amo, e eu não vou desistir de você jamais. Quer falar de um relacionamento sem filtro? Isso é um relacionamento sem filtro. É Deus falar assim, cara, eu te amo independente do que você fizer. E eu vou com você aonde você for, independente do que você fizer. Porque eu quero, a coisa que eu mais quero é que no teu coração você entenda o sacrifício que eu fiz por você na cruz. E você aceite essa mudança. Mas sabe, cara, e esse é a última coisa que eu queria falar para vocês esse ano. Se a banda quiser voltar. Nem sempre a gente escolhe ir para Emaús. Pensa assim, Jerusalém é o lugar que Deus criou a gente para viver. Jerusalém é o lugar da presença de Deus. Jerusalém é o lugar da promessa de Deus. Emaús é o lugar contrário a tudo isso. O problema é que nem sempre a gente escolhe sair desse lugar, do lugar da promessa de Deus e ir para Emaús. Às vezes a gente simplesmente se encontra a caminho de Emaús. Como assim? Cara, eu tenho certeza que todo mundo aqui, se eu perguntar, fala assim, cara, eu desejo ficar no lugar da promessa de Deus, eu desejo ficar num lugar de saúde
plena, num lugar de saúde sobrenatural. Esse é o meu desejo, eu não quero sair daqui nunca. Eu quero ficar até o final nesse lugar, porque essa é a promessa de Deus para mim. Eu quero ficar aqui para sempre, eu não vou arredar o pé daqui. Só que aí um dia você vai no médico, ou no caso do Thiago, você vai à Vibe, e de uma forma bem traumática para todo mundo, descobre que você tem essa condição, ou aquela condição, e que agora você tem que enfrentar esse problema ou aquele problema. Aliás, só um parêntese, em 2016 a gente teve uma prova que a morte foi derrotada, e cara, isso é muito legal, cara, isso é muito legal. E de repente você fala assim, cara, para mim estava tudo bem, eu queria ficar lá, eu não queria ter saído de lá, mas de repente eu estou aqui nesse caminho para Emaús, eu estou andando para um lugar que eu não queria andar, eu não queria ter essa situação, eu não queria ter essa doença, eu não queria ver minha mãe passando por isso, ou minha avó passando por isso, ou meu avô passando por isso. Se fosse a minha vontade, eu estava lá ainda. Mas de alguma forma eu me encontro aqui agora, indo para Emaús. Se às vezes você fala assim, cara, não, eu quero ficar nesse lugar, um lugar de prosperidade, um lugar de uma carreira de sucesso, um lugar que eu possa frutificar profissionalmente. Aí um dia você vai trabalhar e você encontra com o seu chefe que fala assim, cara, desculpa, a empresa não está passando por uma situação muito boa, eu vou precisar te desligar. Você fala assim, cara, eu não queria ter saído de lá. Hora nenhuma eu pensei em sair de lá, mas de repente eu me encontro aqui, a caminho de Emaús, a caminho de um lugar que parece ser contrário à promessa de Deus para mim. Ou então você pode falar assim, falar de carreira, Bruno, eu nem passei no vestibular, eu nem passei para a faculdade que eu queria, ou então eu passei para a faculdade que eu queria, mas eu não tenho condições de bancar essa faculdade. E você vê que você está caminhando para Emaús. E o que eu queria te dizer, cara, é que Jesus, Ele está com você nesse caminho. Eu sei que você não escolheu sair de lá, mas Jesus, Ele está contigo nesse caminho, Ele não te abandonou, Ele está do teu lado, cara. Ele está do teu lado, Ele não esqueceu de você, Ele não te abandonou. A sua vida não está sendo levada ao acaso, Ele está contigo. E Ele vai fazer o mal ser transformado em bem na tua vida, eu acredito nisso. Mas você pode falar, Bruno, é muito pior. Não é que eu estou no caminho para Emaús, é que eu já estou lá. E eu estou de noite, é noite, eu estou passando a noite em Emaús, é o pior momento, é um momento de trevas. E eu estou olhando e falo, cara, eu não sei mais como sair dessa situação. Cara, Jesus está com você e Ele tem comunhão contigo, Ele tem um relacionamento contigo. Ele falou assim, eu vou ficar com você e a gente vai jantar e a gente vai ter um tempo de qualidade junto. Ah, mas tá tudo escuro. Ah, mas eu não consigo ver situação. Não tem problema, cara, foca em mim, bota os seus olhos em mim. Vamos sentar aqui para jantar, porque ainda que você esteja num lugar que você não quer estar, ainda que você esteja passando por uma situação que você não quer passar, e ainda que esteja tudo escuro, ainda que você ache que você está no meio da escuridão, no meio das trevas, eu ainda estou aqui com você. Sabe, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E uma vez eu estava pensando sobre isso e eu senti como se o Espírito me perguntasse, falasse assim, cara, por que eu botei esse versículo nessa ordem? O choro pode durar uma noite e a alegria pelo amanhecer. Eu falei, cara, boa pergunta, né? Porque se alguém marcasse uma festa às 7 horas da manhã, eu não ia. Por que a alegria vem pelo amanhecer? Geralmente as festas e as celebrações a gente marca no final do dia, não é? Como a gente costuma fazer. Ele falou, cara, porque de noite era a hora que você tinha que estar dormindo. O choro dura uma noite porque a noite é a hora que você tem que estar dormindo, é a hora que você tem que estar descansando nele. É a hora que você fala assim, pai, eu sei que está de noite, eu sei que está tudo escuro, está doendo, mas eu vou dormir porque eu confio em você. Eu vou dormir porque eu sei que você está comigo. Eu vou dormir porque eu sei que eu não preciso fazer nada, porque você já fez tudo por mim na cruz. Eu vou dormir, eu vou descansar na tua obra consumada, porque eu sei que você está aqui e você está tomando conta dessa situação. O choro pode durar uma noite. Você não precisa ficar agitado de noite, cara. Descansa, vai dormir, porque Ele está com você nessa situação. Ele não te abandonou. Ele está com você até o final. Ele está com você até o final.
Só queria te pedir para ficar de pé, eu já vou terminar. E cara, deixa eu, assim, eu tô me controlando muito para me comportar aqui em cima. Controla não. Mas eu nunca, se controlar é chato. Cara, você também não precisa se comportar embaixo. Se você quiser gritar, se você quiser bater palma, se você quiser levantar a mão, cara, você é livre para fazer o que você quiser. Mas a última coisa que eu queria falar para você antes de sair é que ao longo de todo o caminho, enquanto os discípulos estavam lá de noite em Emaús, Jesus estava falando: eu morri por você, eu te amo. Eu morri por você e eu te amo. Eu morri por você e eu te amo. A cada passo que eles davam, e a cada dia que a situação parecia diferente. Bruno, eu acordei hoje e essa doença não foi embora. Bruno, eu acordei hoje para descobrir que o meu avô está pior. Bruno, eu acordei hoje para descobrir que eu não fui aceito naquele outro emprego. Bruno, eu acordei hoje para descobrir que eu ainda não tenho aquela namorada ou aquele namorado que eu tô procurando. Bruno, eu acordei hoje para descobrir que a minha casa ainda está uma zona. Bruno, eu acordei hoje para descobrir que um ente querido meu morreu. Bruno, eu acordei hoje para descobrir que eu dei um passo a mais para Emaús. Mas ainda que seja esse o teu caso, Jesus, ele fala: eu morri por você, está tudo consumado. Eu morri por você, eu derrotei a morte, eu derrotei esse problema. Está tudo consumado, está tudo consumado. E ele repete a cada dia que a situação parece não melhorar, ele repete: está consumado. Eu morri por você, está consumado. Ah, mas é um dia e eu não vi melhora. Está consumado. Eu morri por você, está consumado. Mas eu dei mais um passo. Está consumado. Eu morri por você, está consumado. Cheguei em Emaús e está de noite. Está consumado. Eu morri por você, está consumado. Está consumado. Está consumado. Nada mais importa. Tu és meu amigo. Cara, entende o seguinte, me ajuda aqui, cara. Bota aqui pra mim, Mateus 24, 35. Jesus, ele se encontra, é o caso da figueira. Ele chega na figueira e fala assim: cara, essa figueira vai secar, a figueira seca. E ele termina falando assim: olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As minhas palavras jamais passarão. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Jesus ele olha para você, ele fala assim: filho, eu morri por você, está consumado. Quando Jesus ele fala essas palavras, cara, o céu pode sumir, a terra pode sumir, isso pode explodir, não tem problema, mas a palavra dele vai se cumprir, a palavra dele não vai passar. E ainda que você não esteja vendo sucesso, e ainda que você se sinta andando na direção contrária, entende que está consumado. E se ele falou que está consumado, é porque vai acontecer. Vai acontecer. Se o teu problema é doença, eu te desafio a orar por cura nesse lugar, porque Jesus levou sobre si as nossas dores e nas suas pisaduras nós fomos sarados. Se o teu problema